E aí pessoal, tudo bem? É, hoje eu vou fazer um vídeo explicando, que na verdade é um pedido do amigo José Carlos que ele me fez, que nas podas que eu venho fazendo, eu venho falando da a tal madeira de proteção e ele pediu para eu explicar um pouco melhor essa questão dessa madeira de proteção. E eu vou tentar aqui fazer um vídeo aqui explicando o porquê dessa madeira de proteção. Alguns já usavam sem saber exatamente o porquê, outros têm conhecimento, né, têm base para usar, mas muita gente ainda não conhecia e às vezes até as pessoas não falam dessas questões. Mas o objetivo aqui é esclarecer um pouco essa questão que eu tanto falo aí da madeira de proteção. Nos vídeos eu já dei uma explicação, mas aqui vai ser um vídeo mais focado nessa questão, ok? Bom, vamos aqui tentar fazer aqui uma explicação rápida. Então, gente, com relação à madeira de proteção, como o próprio nome já diz, né, uns chamam de madeira de proteção, outros chamam de lenho de proteção, mas a questão é a seguinte: o objetivo é proteger o lenho principal da planta, né? Evitando que essa planta venha a sofrer com a entrada de fungos, né? Ou mesmo que o ressecamento traga prejuízos à parte principal da planta. Para muitas pessoas que não sabem, o ramo da videira ele não cicatriza, né? Ele não cicatriza. Então, se você cortar um galho de uma mangueira, por exemplo, depois que a planta vai desenvolvendo, ela cria uma nova camada de casca naquele corte e depois de uns anos você vai olhar, aquela camada ela tomou conta do ferimento que foi o corte, né? Eu estou falando no caso de ramos mais novos, né? Obviamente, se você pegar uma mangueira e torar o tronco dela, ela vai regenerar aquela parte ali, mas não vai cobrir você vai ver o lenho seco. Mas no caso dos ramos mais novos, né? Que é esses ramos mais finos, então você consegue ter uma cicatrização desse ramo. Então o que é que acontece? O ramo retirado vai fazer uma ferida e nessa ferida esse ferimento ele vai cicatrizar e com pouco tempo você não percebe mais esse ferimento. Então o, o, o objetivo aqui é mostrar para vocês como evitar que essa cicatriz, né, no caso da videira, que não cicatriza, ela resseca o ponto do corte. Né? Então, é mostrar a importância de proteger o lenho da planta. Então, o que é que acontece? A videira, em todos os sistemas de condução, né, em todos os sistemas de condução, ela é conduzida com o tronco ereto, certo? O tronco ereto. Então você não vai encontrar videiras comerciais com o tronco fazendo isso aqui, por exemplo, né? Fazendo isso aqui, né? No máximo você vai encontrar elas com esse formato aqui, tá? Porque nem sempre é possível deixar igual um cano de PVC. Então o que é que acontece? Esse caminho aqui, né, é por onde vai correr a seiva, né? A seiva bruta e a seiva elaborada, que o pessoal chama aí, né, seiva bruta, seiva elaborada, que é o xilema e o fluema da planta. Então, esse caminho ele precisa estar livre para a seiva correr, né?
aqui nós temos as raízes, certo? Nós temos aqui as raízes. E essa seiva, ela vai se alimentar aqui e translocar, né, essa água e esses sais minerais e os fito-hormônios, né, necessários aqui para a nutrição da planta, né? Então, esse caminho aqui, ele precisa estar livre, certo? Para que essa planta, ela seja nutrida, ok? Então, esse caminho aqui, ele precisa estar livre, para que essa seiva, ela vá, circule. Então, o que é que acontece? Essa seiva, ela sai das raízes, vai até as extremidades da planta, faz o processo de fotossíntese e essa seiva, ela volta, né, para nutrir o resto da planta e também as raízes. Então é um processo de ida e volta. Então essa seiva ela está sempre circulando. Então ela vai por um caminho e volta por outro, ok? Quando eu faço um determinado corte nessa planta, vamos supor que eu tenho aqui esporões, né? Tenho esporões aqui, eu tenho um galho saindo aqui, né? Tem um galho saindo aqui. Certo? Ok, o desenho não está muito bonito não, mas é só para exemplificar. Então o que é que acontece? Essa seiva, ela começa a circular aqui também, né? Ela vai abastecer esses ramos mais finos. Então isso aqui é a estrutura principal da planta. Mas esses ramos mais finos aqui, eles precisam ser alimentados, né? Então essa alimentação, ela vai entrar aqui nesses ramos. É o que a gente chama do fluxo, né, da seiva. Só que quando eu faço a poda aqui, né, do ramo, elimino o ramo, deixei aqui o esporãozinho. Deixei aqui outro esporão, outro esporão, outro esporão. Então o que é que acontece? Quando eu faço esse tipo de corte aqui, você interrompe aqui, só que este corte que foi feito aqui, ele não vai cicatrizar, ele vai ressecar, porque a videira ela não cicatriza o ramo. Então o que é que acontece? Isso aqui vai ressecar. Se eu tenho uma gema aqui pertinho desse corte e outra gema aqui na base, quando eu corto ela muito rente aqui, o que é que vai acontecer? A tendência é esse ramo ressecar e eu vou perder essa primeira gema aqui, certo? Eu vou perder essa primeira gema aqui. Por isso que a gente deixa aqui, eu tenho uma gema, eu deixo sempre uma madeirinha de proteção. Essa madeirinha de proteção que vai dar esse intervalo aqui entre a gema e o corte, vai ser a proteção que o ramo vai ter para evitar a perda dessa gema, certo? Então esse ramo vai ressecar até um ponto, mas é o tempo suficiente para essa gema brotar e permanecer aqui, né? Brotou aqui, aqui foi o corte, então essa gema brotou aqui, esse fluxo ele vai continuar aqui, né? Então à medida que isso aqui vai ressecando, né, ele vai secar, vai chegar num ponto aqui em que essa secura dele já não vai interferir mais nesse fluxo da seiva aqui. Agora, se eu tenho um galho aqui no meio do caminho, né? Eu tenho um galho aqui no meio do caminho que não está produtivo, está um ramo fraco, ou por algum motivo eu preciso eliminar esse ramo. Então eu venho aqui e podo ele rente ao tronco aqui, né? Ele rente ao tronco aqui. O que é que está acontecendo aqui? Quando essa ferida ela não vai cicatrizar, ela vai ressecar. E ela vai ressecar para onde? Ela vai ter a tendência de ressecar para dentro, certo? Ela vai ressecar para dentro. Então vai formar aqui uma lesão interna na planta, certo? Que vai impedir que esse fluxo seja contínuo. Então esse fluxo ele vai precisar desviar para poder seguir caminho,
certo? Então, dependendo da espessura desse ramo, dependendo do tamanho dessa lesão, isso aqui pode interferir diretamente na nutrição dos ramos posteriores. Então, o que é que acontece? A gente, quando vai eliminar um galho desse, um ramo desse, a gente faz um corte, né? Eliminando todo o ramo, mas deixando essa madeirinha de proteção aqui, né? A gente deixa essa madeirinha de proteção. Como estabelecer essa madeira de proteção? Essa madeira de proteção você deixa 2 vezes a espessura do ramo. Então, se a espessura do ramo é a espessura de um dedo, eu vou deixar a madeira de proteção referente a 2 dedos, certo? Que seria 2 vezes a espessura do ramo. Então, essa é a forma correta de estabelecer essa madeira de proteção. Quando esse fluxo aqui interrompe a passagem da seiva, a tendência é esses ramos aqui ficar mais fraco. Todas as brotações que vêm aqui, ela vai ficar mais fraca, vai ficar uma brotação minguada, porque esse fluxo aqui foi interrompido, né? E isso eu estou falando apenas se for o ressecamento do ramo. Mas vamos supor que você podou rente aqui e por algum motivo entrou um fungo nesse ponto aqui. Então esse fungo, quando ele entrar aqui, ele vai se espalhar na madeira, né, causando a morte dessa parte posterior da planta, podendo adentrar no resto da planta e matar a planta. Então, isso aqui é a causa, uma das causas, né, da morte descendente ou podridão descendente da videira, né? Então você faz um corte, esse corte é infectado por um fungo e esse fungo entra na planta e começa a matar a planta de cima para baixo. Ok?